Olá, queridos, sou o Pastor Neto, da Igreja Batista em Pinheiros, e hoje a classe dos adultos estuda o que para mim é um dos personagens mais interessantes da história do Antigo Testamento. Estou falando de José do Egito. Ao meu ver, ele é um personagem em que a gente consegue fácil se colocar no lugar dele e conseguiria trazer e contextualizar a sua história para os dias de hoje, e ali a gente enxergaria o verdadeiro caráter do cristão. Mesmo naquela época, o Deus ainda nem era o Deus de Israel nação, né? Naquela época a nação de Israel ainda nem existia. E José mostra ali uma fidelidade a esse Deus muito interessante, muito ímpar. Deus naquela época era um Deus territorial e José estava longe da sua família, numa terra, pelo contrário, de muitos outros deuses. E ele ainda assim se mantém fiel. E a história vai dizer que as suas ações traduziam essa fidelidade a Deus. E Deus o abençoava e prosperava as suas ações também. Isso é muito interessante. O PDF que você vai ter disponível vai trazer algumas curiosidades, tipo como que um semita, um escravo, conseguiu alcançar essa posição de governador do Egito. Existe uma explicação para isso, você vai encontrar lá no PDF. E essa informação é interessante porque ela explica também por que futuramente teve um faraó que não conheceu José e escravizou aquele povo, né? Então essa lição vale a pena você conferir, vale a pena você estudar. E eu venho destacar algumas características que eu vejo aí muito interessante. Primeiro, a perseverança e a fidelidade de José, né? Eu abro essa lição com um texto que me chama muita atenção, Jesus no Sermão do Monte, onde ele diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, a gente faz aquilo que tem real valor pra gente, né? E José mostra que o valor que ele tinha como mais precioso era a sua fé em Deus e o amor à sua família. Qual é o nosso valor? Aqui a gente tem dado realmente sentido à nossa vida. Isso vale a pena muito a gente frisar. É interessante ver que Deus ele pode reverter o mal que as pessoas fazem a nós em bem. José mostra muito isso. Em diversos momentos da sua vida, pessoas o querem fazer mal. E ainda assim, ele é uma pessoa que enxerga a mão de Deus ali na sua vida, e ele prospera não só as coisas para ele, mas para os que estão ao redor dele. Isso é muito interessante, é uma outra lição interessante. A gente às vezes pede bênção, mas José mostra que a gente deve pedir sim a bênção, mas também abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito interessante. E por fim, eu acho que José nos ensina que a missão de Deus, ela sobressai sobre tudo na história. Ele vai enxergar lá no finalzinho que o que aconteceu com ele entende como um plano de Deus para abençoar a sua família futuramente na época de fome que abateu todo o Oriente Médio. E ele se alegra com isso. Hoje a gente sabe que aquela era uma missão que Deus tinha começado lá com Abraão, ou na verdade antes mesmo da fundação do mundo, né? Mas que se concretizou ali, ou tomou a proporção ali em Abraão, e chega a Jacó e agora em José, e se estende a toda a nação de Israel futuramente, e chega em Jesus, que se cumpre ali. Então José passa por esse plano de salvação do homem. E agora a gente vive um outro plano de Deus, um plano de redenção da humanidade, né? Todos devem conhecer essas boas novas. E
José se sente parte disso. E você se sente parte desse plano de Deus? Fazendo um link com a aula passada, eu realmente novamente resgato a fala da Nauzira Nascimento de que Deus está em missão no mundo. E você faz parte dessa missão? Você já se juntou a Ele nessa missão? Maravilhosas coisas acontecem com aquele que se deixa ser usado por Deus, que sofre, que luta, que vence, que perde, mas que ele está aí nessa luta. E a gente já canta que a alegria ela permanece na vida do cristão. A gente viu isso na vida de José. Ele lutou muito, ele venceu e abençoou aqueles que estavam ao seu redor e principalmente a sua família. É isso aí, que Deus abençoe sua semana e vamos que vamos, na bênção de Deus. Boa semana.